Oi, gente, bom dia. Glória a Deus por esse dia, né? Tão gostoso esse tempo de chuva, eu adoro esse climinha. Tão bom, né? Nos faz buscar aconchego no colo do Pai, nos faz deixar mais sensível. Eu penso dessa forma, né? A buscar o Senhor, a estar mais próximo, né? A buscar mesmo o fogo do Espírito para nos aquecer. É bênção de Deus. Todas as estações, todos os climas, né, são necessários para que a gente mude de roupa, né? Mude a estação, mude a forma de buscar, porque se está calor, a gente precisa estar com roupas mais leves. Se esfria, a gente precisa estar com roupa mais quente. E isso é o Senhor nos mostrando que Deus não muda, mas Ele se move e nós precisamos desse movimento, né? Nós precisamos nos encaixar no clima, na estação que Deus está nos concedendo, né? Todos os dias de forma diferente. E hoje eu queria compartilhar com vocês um pouquinho ainda sobre a live de sábado, né? Que o nosso amigo Silvestre e a sua esposa Val trouxe um testemunho incrível, né? Sobre o testemunho de vida mesmo, de tudo que eles passaram com Deus, experiências tremendas com Deus. E ele falou muito sobre carregar a cruz, né? Sobre o evangelho, porque não existe evangelho sem cruz, não existe uma vida, né? Como discípulo sem cruz. E essa palavra com certeza trouxe muita reflexão para nós. E eu queria ler um pouquinho lá em Marcos, capítulo 8, do versículo 34 ao 38, que as próprias palavras de Jesus, próprio Jesus falando a respeito da cruz, diz assim: E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus anjos. Muito forte essa palavra, mas essa palavra é justamente o X da questão, né? Esse é o X da questão do Evangelho, de dizermos mesmo se somos discípulos, porque aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. E quando a gente lembra lá da parte da crucificação de Jesus, da cruz, a gente viu que ele tinha um período, né, ali na crucificação, onde ele carregava aquela cruz. E a gente vê que era uma cruz pesada, né? Ele carregava aquela cruz de forma muito pesada. E antes daquele momento dele carregar aquela cruz em crucificação, ele chegou a falar para Deus: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Se possível, afasta de mim, tira de mim, né, essa situação. E todos nós também, como homens, como seres humanos, a gente fala isso muitas das vezes com o Senhor. Senhor, se possível, tira de mim essa dor. Senhor, se possível, afasta de mim essa situação. Vai doer, tá pesado, eu não consigo, eu não vou conseguir. Muitos de nós também, né, assim como Jesus foi humano, a gente vê que ele nos entende quando a gente fala dessa forma, com esse medo de carregar a cruz, né? Com essa dor que é carregar a cruz. Mas só que a gente vê que Jesus carregou a cruz até um certo ponto. Chegou a um ponto onde Jesus foi pregado na cruz. E eu acredito que é esse ponto que Deus
quer trabalhar com a gente. Porque na nossa caminhada com Jesus, para seguir Jesus, a gente precisa tomar a nossa cruz, né? Ele fala tomar a cruz. Então a gente tem um período de carregar o peso da cruz. Mas quando a gente vai fazendo esse processo de carregar o peso da cruz, a gente tem que ter em mente que o propósito de Deus não é que a gente viva com peso, com a carga, com a crucificação, não é isso. Jesus não passou a vida inteira dele nesse processo, né, de crucificação e carregando o peso de cruz. Chegou um tempo onde Deus mostrou, né, que o propósito dele era que Jesus estivesse pregado na cruz. E quando a gente fala da palavra, que a gente deve pregar a palavra, que a gente deve ouvir a palavra, viver a palavra, aqueles que ouvem a palavra e praticam a palavra, esses é o que me ama, como diz, né, as escrituras, como diz o próprio Deus através da Bíblia, que a intenção de carregar a cruz e ter aquele peso de cruz não é o alvo. O alvo é que a gente consiga chegar no momento da nossa vida onde a gente fique pregado na cruz. Onde a cruz, agora eu não mais carrego o peso da cruz, mas a cruz me sustenta. A cruz não é mais um peso, sabe, a cruz não é mais aquela dor, aquele peso, porque vai chegar um momento que andando com Deus, andando com o Pai, com o propósito que Ele tem para nós, a gente não vai mais estar carregando de forma dura e pesada aquela cruz, porque o propósito de Deus é que estejamos pregados na cruz. E quando estamos pregados na cruz, a própria cruz nos sustenta. A cruz nos deixa pregado e nos deixa suspensos da terra, do mundo. A própria cruz nos sustenta a ponto de não nos deixar cair, porque Jesus chegou num ponto tão sofrido, né, de tanta fraqueza, que o poder de Deus se aperfeiçoou em Jesus numa forma que a cruz agora sustentava Jesus. Uau, você consegue pensar sobre isso? E é tão forte, enquanto Jesus estava ali sendo sustentado pela cruz, ele conseguiu dizer o quê? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Porque quando nós estamos pregados na cruz, nós conseguimos ouvir Jesus falar, está consumado. Ei, está consumado. Você já entregou a sua cruz, agora apenas fique aí pregado nela, porque a cruz agora que vai te sustentar, a cruz que vai te mostrar para o mundo que você não tem mais os pés no chão, que quem te sustenta é Cristo, quem te sustenta é o Cristo da cruz. E a gente consegue falar como Jesus, viver como Jesus, olhar todos eles como Jesus olhou de cima da cruz, pregado na cruz. Por isso que a palavra não deve ser somente dita ou ouvida, a palavra deve ser pregada, pregada a ponto de nos deixar sustentados pela palavra. Quando a gente estiver fraco a ponto de cair e esmurecer, a gente não vai conseguir cair, sabe por quê? Porque vamos estar pregados na cruz. E vai chegar um ponto que Deus vai mandar que te tirem da cruz e que você vai viver a ressuscitação como Jesus. Você vai ressuscitar. É todo um processo. Ele falou que aquele que der a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse se salvará. Jesus deu a sua vida e ressuscitou no terceiro dia. E ele está falando justamente isso. Aquele que der a sua vida, não se preocupe. Você será salvo por isso. A gente consegue ver que de todos os discípulos, todos morreram de uma forma cruel, né? Todos morreram de alguma forma de crucificação, decapitação, queimados, martírios. Mas o único que não morreu dessa forma cruel foi João. Sabe por quê?
porque João estava a todo instante, João era o discípulo amado, João deitava no colo de Jesus, João não negou Jesus na cruz, João estava ali do lado da sua mãe, João estava a todo instante para Jesus, João deu a sua vida para Jesus de uma forma diferenciada. Deus não faz acepção de pessoas, mas nós podemos nos tornar os filhos diferenciados quando a gente nega a nossa vida e segue a Jesus por amor. Que a gente possa mesmo ficar meditando nessa palavra da cruz todos os dias. Eu tenho certeza que Deus vai revelar algo tremendo para mim e para você todos os dias. Se esse for o desejo do seu coração, de procurar viver da forma que Deus quer que a gente viva. Amém? Que essas palavras possam trazer vida para nós e que a gente possa ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Fiquem na paz.